Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês, aprender a oração, o salat em árabe. O salat significa uma ligação entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. A oração foi num tempo definido, horários específicos. Também Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordenou, obrigatório, um dos nossos pilares do Islã, a gente praticar a oração. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: wa aqimus salata. Vocês têm que levantar para a oração. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Bunya al-Islamu ala khams. O Islã, ele foi construído nos 5 pilares. Um desses pilares é a oração. E a primeira coisa que você vai ser cobrado dia do juízo final é a oração. Quando você colocam você no seu túmulo, a primeira coisa que vai ser cobrado é a oração. E quem não pratica a oração é algo que fere a sua fé. Então, até seja a pessoa, até pode chegar a pessoa que não ser muçulmana, se ele não acredita. Tem pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que fala: eu acredito que tem 5 orações, só que as minhas falhas, eu que não estou conseguindo fazer oração. Tudo bem, essa fé da pessoa está faltando. Mas a pessoa que fala: não existe oração, essa pessoa não é muçulmana. Quando a pessoa fala: eu não faço por preguiça, por falhas minhas, tudo bem, porque essa pessoa acredita, né? Mas nós devemos tentar tudo. E se você não consegue rezar, Allah subhanahu wa ta'ala, se você não consegue praticar a sua oração no trabalho, em alguns lugares, você tem que fazer tudo para fazer oração. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Alcorão: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Deus não carrega em cima do seu limite o que você não consegue. Allah não carrega em cima de você o que você não consegue. Então tem limite que você pode. Então no seu trabalho você não consegue rezar em pé, reza sentado. Não consegue sentado, quando uma pessoa é doente, reza deitado. Uma pessoa não consegue mexer nada no corpo dela, essa pessoa deve rezar, mesmo tiver com olhos. Allahu Akbar, mexer os olhos ou o coração. Então a oração não é descontada, não é perdoada por ninguém. Só para se a pessoa morrer, se a pessoa está desmaiada, a pessoa não está com consciência, uma pessoa doida, louca, né? Allah subhanahu wa ta'ala, só esses casos Allah perdoa a oração. Então, a oração de viajante, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu desconto de diminuir a oração para 2, 4 é para 2, e juntar Dhuhr com Asr, Maghrib com Isha. Então, no seu trabalho, você deve rezar. Não pode falar desculpa, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei o ser humano, essas pessoas, nem gênios, todas essas criaturas são apenas para me adorar. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na preferência é a oração. Primeira coisa, a oração. Então, tem que colocar o primeiro lugar a oração. E peça para Allah subhanahu wa ta'ala, se não deixam, porque no trabalho a gente sabe que muita gente que sofre por causa disso tem dificuldades. Se eles não deixam você tem que fazer a sua parte. Conversa com o gerente, com o seu responsável, que eu tenho 2 orações por dia que devo rezar. Se posso pausar 5 minutos e fazer a oração. Então, se eles autorizaram, tudo bem. Se não, aí você faz a oração no jeito que você pode, no máximo que você pode, sentado, né, e mexendo as partes assim devagar. Então isso, a oração, de tanta importância que ela tem, então você não tem que deixar de fazer a oração. Não é recomendado, não é bom aquela pessoa que faz oração
junta todas para final de dia e rezar todos juntos. O que adianta a oração? O que significado, o que sentido mais para a oração se Allah ele obrigou para horários específicos, direitos, né? Então, eu quero compartilhar com vocês essa matéria aqui. Aqui a oração é o salat. Aqui todas as posições de fazer uma imagem, todas as posições para fazer a oração. Então tem takbirat al-ihram, a takbira, quando você fala Allahu Akbar, tem o levantado, a pé, tem o ruku', tem qiyam, todas essas partes da oração. Tem sujud, tem a sentar depois do sujud. Essa é a imagem geral da oração. Então aqui explicando, depois da ablução, você pode ter direito, tem que começar a fazer a oração. Então aqui explicando sobre os detalhes sobre orações, falando sobre orações, as 5 orações do dia e seus horários. A primeira oração é a chamada do Salat al-Fajr, é o Salat al-Subh al-Fajr, onde o primeiro, hoje muita gente tem aplicativos, né? Quem não tem aplicativo, você pode abaixar esse aplicativo, você saber os horários certinho, porque os horários são diferentes, depende dos estádios, das cidades. Tem diferença de horários, de minutos, né? Entre o cidade a outra ou estádio. Hoje, alhamdulillah, temos o aplicativo, pode localizar a sua localização e você, através do aplicativo, vê as orações. Então, quando começa isso? Início de 10, ou alvorada, até o nascer do sol. Então, esse tempo, você pode fazer a oração, o Salat al-Fajr, antes de nascer o sol. Quando nasce o sol, não é válida mais como é no horário. Fica como dívida, você deve rezar quando você acordar. Você por exemplo, não conseguiu acordar, então você faz essa oração assim que você acordar, para Allah perdoar você, pedir perdão e fazer a oração. Mas é obrigatório você fazer nesse horário, da alvorada até antes do sair o sol. Qualquer oração que você perde, você deve fazer. Fica como dívida. Não é como assim, não rezou, não perdeu a oração, significa que acabou. Não. Você deve repor depois, assim que você lembrar. Assim que você lembrar, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. Segunda oração do meio-dia, Salat Duhur, do meio-dia, início se dá do meio-dia até antes da oração do Asr, até antes da próxima oração. Isso. E então, o Salat al-Fajr são 2 rak'ah. 2 rak'ah. E aqui, o ruku' rak'ah chama genuflexões. Isso. Então, a próxima oração é o Salat al-Duhur, são 4 rak'ah. Nós vamos aprender o que é rak'ah, né, para frente. Então, a terceira oração é o Salat al-Asr, é o Salat de tarde. Início é por volta das 5h30, mais ou menos, depois do Salat al-Duhur, né? Tem um tempo até o Salat al-Asr. Então, entre a tarde, então entre mais ou menos essa de horário de 15h30 até antes do sol, até antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol, você tem direito ainda a rezar. Melhor rezar no horário certo. Quando entra o horário, reza. Esse como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, ahabbul a'mali ila Allah, as coisas que mais amada para Allah, você rezar no horário certo. Agora, se tiver uma desculpa, você pode adiar um pouquinho, não tem problema, mas não chega até perder a oração. Ela também 4 rak'ah.
Quarta oração é o Salat al-Maghrib. Início dela é depois que o sol, o pôr do sol, até a entrada da noite, até escureceu assim mais um pouquinho. Então, essa oração ela tem três rak'ah. Então, Al-Fajr 2, o Dhuhr 4, o Asr 4, o Maghrib 3. A última oração tem que é o quinta, não? Porque a gente reza 5 vezes por dia, o Salat al-Isha, início-se desde o pôr do sol até a entrada da noite. Então, à noite, começando à noite, né? Escureceu à noite. Essa Salat al-Isha, início 10, o pôr do sol. Não, esse está errado aqui. Não é o Maghrib é depois do pôr do sol. A última oração é depois, quando escureceu, né? Até mais ou menos antes do meio-dia, antes do Salat al-Fajr. Tem que rezar antes do Salat al-Fajr. Até a meia-noite, isso. Até a meia-noite. Pode ser rezada até a meia-noite. E ela é 4 rak'ah. Elas são 4 rak'ah. Agora aqui, como a gente realizar a oração? Como fazer a oração? Primeiramente, nós colocamos em pé. Ficamos em pé e direção de Meca. No aplicativo também, esse que eu falei, você pode você localizar a direção da Kaaba, da Meca. E também você pode fazer a questão do nascimento do sol. Se não tem aplicativo, uma pessoa não tem aplicativo, pode virar no nascimento do sol, vira um pouquinho à esquerda. Aí, para lá, pode seguir o Kaaba. Quem não vê o Kaaba não tem que virar corretamente, porque você não vê com os olhos. Você faz seu esforço, seu estudo, sua pesquisa, não faz o máximo que puder. E também, quando você levantar, fazer a intenção, né? A niya, a intenção. E você levantar as mãos, como está aqui nessa imagem, levantar as mãos até mais ou menos as orelhas, até a altura das orelhas, fala Allahu Akbar, Deus é maior. O significado disso, que Deus é maior, você abandonou tudo para atender Allah subhanahu wa ta'ala, para atender o convite e a chamada de Allah subhanahu wa ta'ala. Então você abandonou tudo e foi atender a chamada e convite de Allah subhanahu wa ta'ala, de seu trabalho, de seu dinheiro, de seus compromissos, tudo, deixou tudo e agora Allahu Akbar, Deus maior que tudo. Estou aqui agora com Allah só. Então, e vem em seguida você solta as mãos, os braços e colocar a esquerda na sua cintura, mais ou menos embaixo do seu peito, e também colocar a mão direita em cima da mão esquerda, abraçando como assim, segurando assim. Vou mostrar para a câmera, por exemplo. Assim, segurando e embaixo do seu peito. Então, vamos o seguido, abaixar, como eu falei, abaixar as mãos e recitar Surat al-Fatiha. Primeiro, você tem algumas súplicas que recomendadas, Sunnah do Profeta Muhammad, fala Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Essa é uma súplica. Tem também o Wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardh. Tem algumas súplicas que é recomendado falar. Então, aqui, começando com a Surat al-Fatiha, você deve falar e aprender, quem não sabe, tem que aprender Surat al-Fatiha, que é Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amém. Após de Surat al-Fatiha, você deve falar
uma outra surata que você também deve aprender. Então, Bismillah, aqui Surat al-Ikhlas, Bismillah, o sura que você pode decorar, né? Mas essa é mais pequena, é mais fácil para decorar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Essa é uma segunda sura. Aí, após disso, você fala Allahu Akbar e você faz o ruku'. Depois, inclinar o corpo, colocando as mãos no joelho. Tem que colocar as mãos firmezas no joelho. E falar 3 vezes Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. 3 vezes Subhana Rabbiyal Azim. 3 vezes. Glorificado é o meu magnificente. É o significado Subhana Rabbiyal Azim. Aí, seguido, levantar o corpo e falar Sami'a Allahu liman hamida. Deus ouviu aquele que glorifica. Então, você levanta corretamente reto. Depois, todas as partes tem que falar Allahu Akbar. Deus é maior. Colocar a testa no chão, junto com o nariz, junto com as mãos, né? E joelho e também as pontas do pés. As pontas do pés virada também junto para a Meca, certinho, e falando Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la também 3 vezes. Glorificado é o meu Supremo Senhor. É em seu louvor. 3 vezes a gente fala isso. Então, seguido, sentar-se reto, levantar do sujud sobre pernas e falar Allahu Akbar, Deus é maior. Aí você faz o sujud novamente e fala Allahu Akbar. Novamente fala, repetir, porque tem 2 sujud. 1 ruku', 2 sujud, né? Então, repetir Subhana Rabbiyal A'la 3 vezes também. Assim, aí, seguida, levantar-se de novo, repetir Allahu Akbar, falando também Allahu Akbar. Com isso, termina a primeira rak'ah. Nós aprendemos que temos o Salat al-Fajr 2 rak'ah, Salat al-Dhuhr 4 rak'ah, Salat al-Asr 4, Salat al-Maghrib 3 e Salat al-Isha 4. Então, aqui nós terminamos uma rak'ah. Então, para você completar 2, que é o Salat al-Fajr, você tem que repetir tudo de novo, mesma coisa. Então, aqui depois de fazer 2 rak'ah, levantando-se como as mãos à altura das orelhas e falar Allahu Akbar. Também falar Allahu Akbar. E baixar os braços também. Recitar toda a oração, tem que repetir Surat al-Fatiha. A obrigação falar Surat al-Fatiha e aprender. E você não fala a mesma sura da primeira rak'ah, você fala outra surata. Então aqui, repetindo Surat al-Fatiha, né? E falar outra surata que a gente pode aprender também. Surat al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Então, assim a gente vai realizando segunda rak'ah. Fala Allahu Akbar. Também a gente fala Subhana Rabbiyal Azim, né? 3 vezes. Depois aqui a gente em seguida levantar, né? Reto o corpo dizendo Sami'a Allahu liman hamida, uma vez só. E depois Allahu Akbar, fala aqui para o sujud. Depois deixando a testa também, mesma coisa, eu chamo Subhana Rabbiyal A'la. Aqui levantar do sujud, fala Allahu Akbar.
sentar, né, reto. E também repetindo segundo sujud, né, e falando Allahu Akbar. Depois, novamente, deixando a testa tocar nisso. Aqui terminando de fazer a oração com a primeiro tashahhud. Aqui cada 2 rak'ah você tem que fazer tashahhud. Você tem que sentar, você não pode levantar. Então, 2 tashahhud. Então, esse tashahhud a gente senta com a mão como assim, e abrindo o dedo assim. Então, como está na imagem aqui. Então, você só coloca assim. Aí, na hora que a gente fala shahada, você fala ashhadu an la ilaha illallah. Aqui termina a oração primeiro falando, é o tashahhud, o primeiro tashahhud que você fala quando a gente está sentados, finalizando as 2 rak'ah, né? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu, aqui você levanta o dedo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aí você abaixa. Aí, para finalizar a oração, tem que falar o segundo tashahhud. Aqui, se você vai realizar o 2 rak'ah, o salat al-fajr. Agora, se você vai realizar 4 rak'ah, então você senta, fala esse tashahhud, o primeiro tashahhud, esse chama primeiro tashahhud, e esse aqui, segundo tashahhud. Então, você fala primeiro tashahhud, levanta, né? Levanta e faz a oração novamente, só apenas Surat al-Fatiha. Não precisa falar Surat al-Fatiha, não precisa falar outra sura com Surat al-Fatiha. Apenas as 2, o resto, as 2, e só apenas Surat al-Fatiha. O resto, as 2 primeiras, al-Fatiha com sura. E as 2 últimas, só apenas al-Fatiha. E você faz novamente o ruku', levanta e sujud, novamente, levanta para a quarta, faz novamente, lê Surat al-Fatiha, desce, isso é para 4 rak'ah. Se for terceira rak'ah, então você senta com 2, fala primeiro tashahhud, esse que está aqui, tashahhud, esse primeiro tashahhud, fala ele, depois você levanta, faz uma rak'ah, só apenas Surat al-Fatiha, a terceira só apenas Surat al-Fatiha, a terceira rak'ah, e você senta e falar novamente, quando finalizar, terceira rak'ah ou quarta, ou 2, que não só tem 2, então você deve falar novamente at-tahiyyat, primeiro tashahhud, e finaliza com o segundo tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. E assim, para a gente finalizar a oração, a gente vira o rosto para o lado direito. Vira o rosto para o lado direito e falar Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Para o lado direito, como é para na tela é diferente, mostra que parece que é esquerdo, mas eu estou virando direita, e falar, e virar também no lado esquerdo, falar Assalamu alaikum wa rahmatullah, e assim a gente finaliza a oração. E só para lembrar, esse aqui, o pé tem que sentar, quando você senta, tem que sentar o seu pé virada para o Kaaba. Quando você sentar, tem uma aqui, ó, mostrando como a gente senta corretamente nessa forma, nessa posição, tá? Então aqui, finalizando com Assalamu alaikum wa rahmatullah, assim a gente finaliza 2 rak'ah, ou 3, ou 4, como expliquei para vocês. Se for 2 rak'ah, você fala no final, você fala a Surat al-Fatiha e uma surata. Na segunda rak'ah também, fala al-Fatiha e uma rak'ah, e finaliza at-tahiyyat,
primeiro tashahhud e segundo tashahhud e fala assalamu alaikum, assalamu alaikum. Agora, o quarto rak'ah, como você faz? Lê Surat al-Fatiha, uma surata, e levanta de novo, fala uma segunda rak'ah, Surat al-Fatiha e outra surata, e você senta e fala só o primeiro tashahhud, não fala segundo, fala primeiro tashahhud, levanta para a terceira rak'ah, só apenas falar Surat al-Fatiha, e você desce e levanta para a quarta rak'ah, fala Surat al-Fatiha e finaliza com o primeiro tashahhud, repetir novamente o primeiro tashahhud e finalizar com o segundo tashahhud, assalamu alaikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. E também Salat al-Maghrib, que são 3, também você fala Surat al-Fatiha na primeira com outra surata, na segunda rak'ah, Surat al-Fatiha outra surata, e você senta na segunda, né? Depois que terminar a segunda, senta, fala primeiro tashahhud, tahiyyatu lillah, salawat, e levanta para a terceira rak'ah. Só apenas fala Surat al-Fatiha e você desce novamente, finalizando com o primeiro tashahhud, repetindo, e também segundo tashahhud, assalamu alaikum wa rahmatullah, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Depois, recomendado sunnah é levantar suas mãos depois que terminar a oração e pedir tudo que você precisa para Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós somos pobres para Allah, a gente devemos pedir tudo que precisamos para Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui falando alguns pontos que invalida a oração. Comer ou beber durante a oração. Se você está comendo ou bebendo, não deve rezar. Então, não pode comer e beber. Se você comer e beber, invalida a oração. Invalida a oração. Gargalhando, você está rindo, também quebra a oração. Afastar durante a oração, você está afastando, brincando, mexendo, isso não pode. Choro, às vezes você está chorando por alguém, não pode. Na oração, a gente pode ser emocionados na oração pela causa dos versículos do fogo, do inferno, do paraíso, palavras assim que você ficou emocionado, tudo bem, não tem problema, mas algo que tira você de choro, chorando assim, isso tira você que faz da oração. Fazer qualquer movimento que não seja parte integrante da oração. Qualquer parte que você mexe, toda vez você coça a cabeça, ou você mexe no nariz, ou mexe na boca, ou mexe na mão, isso não pode. Não pode você mexer, você tem que olhar diretamente assim, você não pode olhar para ninguém, prestar atenção para ninguém, tem que ser sincero com Allah subhanahu wa ta'ala, diretamente, você tem que ser concentrado com Allah, com a sua oração, então, assim você vai rezar uma reza completa, correta, que Allah subhanahu wa ta'ala que vai aceitar. Então, também, só necessário se acontecer uma coisa, perigo, você está vendo seu filho que vai cair no sofá, e você vai lá e tira ele, pode quebrar, não tem problema. As coisas, emergências, né? Mas coisas assim, que não tem nada e não pode fazer. E claro que tem a perda de consciência, uma pessoa perdeu consciência, bêbado, chegou assim, não sabe, então, essa ou loucura ou desmaio, como que é na ablução, desmaio ou por exemplo, foi no banheiro, fez urina, fezes ou gás. Então, tudo isso quebra a oração. Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, de importância da oração, né? De importância da oração, porque na oração a gente faz o nosso contato com Allah subhanahu wa ta'ala. O oração, o salat, significa em árabe sila. É uma ligação entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que nós queremos, né? Quando você está com Allah, como não está escutando ninguém, não está percebendo o que está acontecendo no seu lado, isso que é o certo a gente fazer quando estamos com Allah subhanahu wa ta'ala, esquecer tudo. Esse tempo de 5 minutos, seja completamente com Allah subhanahu wa ta'ala,
para Allah, para a sua fé aumenta, para Allah subhanahu wa ta'ala, para você esteja forte com Allah, sua fé aumenta, seja protegido, cumprir essa regra de oração como que Allah quer, como que a profeta fez para a gente nos ensinar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.